Olá, pessoal! Estamos começando hoje mais um programa Diversas, o Direito por Elas. Estamos fazendo essa gravação de uma forma diferente, atendendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde para manter um afastamento social. Então, eu, a Priscila Pâmela, a Marcela Ortiz e a Juliana Bastos estamos gravando cada uma da sua casa. Espero que vocês gostem, é um formato diferente, vamos ver se vai dar certo, mas a gente já estava com saudade de vocês. A nossa pauta seria, como é o mês internacional da mulher, obviamente que a gente queria muito falar sobre a pauta da mulher, né, da igualdade de gênero, enfim, mas com essa pandemia do coronavírus, a gente também tem que falar um pouco sobre coronavírus. Então esse programa também vai ser um pouco diferente, porque acho que a gente vai talvez fugir um pouco do direito e vai falar um pouco sobre as experiências que a gente tem sentido aí nesses últimos dias, nesse mês. Então, Ju, vamos começar com você falando um pouco sobre essa dupla jornada de trabalho, as crianças fora da escola, né, as aulas suspensas. Você que é a única mãe aqui do nosso grupo, assim, das 4, como é que tá sendo? O que você acha? Como é que vão ser as coisas a partir de agora? Muito bem pontuado, né? Um olá a todos. Muito bem pontuado o tema da dupla jornada, que é uma realidade hoje de muitas mulheres, não de todas, mas de muitas mulheres. E agora, realmente, o coronavírus ele pode trazer uma perspectiva diferente. Antes de introduzir, de aprofundar, é importante a gente dizer antes que as desigualdades de gênero no Brasil, elas expressam-se através de aspectos diversos, abrangendo tanto a esfera pública quanto a esfera privada. Apesar de muitas conquistas que foram lembradas aqui por nós, desde o dia 8 de março, que é o dia em que se comemora internacionalmente o Dia da Mulher, as diferenças, o que nós constatamos, né, ainda que haja todas essas conquistas, as diferenças entre gênero continuam muito presentes. A questão da dupla jornada, para quem não sabe o seu significado, ela representa exatamente a continuidade da mulher com os afazeres de casa e, juntamente a isso, o seu ingresso no mercado de trabalho. Mas o que a realidade demonstra é que, mesmo com o ingresso dessas mulheres no mercado, elas não conseguem se desvincular desse papel social a elas designado. Isso acaba gerando uma sobrecarga nas mulheres, em que indica que os homens eles precisam ser conscientizados a respeito também do novo papel que eles assumem diante dessa nova colocação da mulher socialmente. E para isso, acredito que a melhor forma seja uma conscientização dos homens a partir da ideia de uma divisão dos afazeres domésticos. E eu disse realmente divisão e não um favor, né? E não uma ajuda, o que poderia aí confundir essa ideia de auxílio com o que na verdade se defende, que gira em torno, na verdade, de um compartilhamento de atribuições entre homens e mulheres dentro dos afazeres de casa. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta para falar sobre essa dupla de jornada, né? Pensando em filhos, já que você é a única mãe aqui do grupo. Você acha que isso também... Como é que você vê os reflexos do coronavírus nessa dupla jornada, nessa questão? Então, acredito eu que o coronavírus ele vai trazer mudanças no nosso modo de viver. Né? Com as pessoas agora enclausuradas, as tarefas precisarão ser divididas e contar com a ajuda de todos. Né? Famílias que contam com o auxílio de funcionários e agora vão ter que dispensá-los por conta, né, do deslocamento e dessa ideia de todos permanecerem em casa, eles terão que se reorganizar dentro dessa nova realidade. E talvez essa seja uma grande oportunidade de conscientização dos homens dentro, né, da divisão dos afazeres em casa. Ao longo desses dias, eu tive a oportunidade de ouvir algumas mulheres a respeito desse novo contexto. E uma ideia muito positiva que saiu de tudo que eu ouvi
foi a ideia das famílias se reunirem para realizarem uma lista do que envolvem os afazeres de casa e, a partir daí, com todos presentes, dividir ali as tarefas dentro do que, dentro do que cada um pode ali contribuir. Então, as crianças, por exemplo, não podem cozinhar, mas elas podem eventualmente arrumarem as suas camas. Trazendo para uma perspectiva bastante pessoal e me colocando numa posição privilegiada, eu conto com alguém que me auxilia aqui junto ao meu filho e que topou estar comigo aqui ao longo desse período de enclausuramento. Isso para mim, pessoalmente, foi muito importante para que eu pudesse, mesmo em casa, continuar realizando o meu trabalho. Então, eu sou privilegiada por poder trabalhar de casa, mas também é muito importante eu contar com esse auxílio no meu entorno para que tudo possa acontecer. Não só dessa pessoa que me ajuda com meu filho, mas também do meu marido, né, que topou aqui também ingressar dentro desse compartilhamento de atribuições, né, até fazendo mais coisas do que ele eventualmente fazia até então. É importante ter essa visão, mas acho que é importante também que a gente fale, né, sobre a grande parcela da nossa sociedade que não tem essa mesma realidade e não usufrui desses mesmos privilégios, né? E eu queria trazer aqui para o centro do nosso debate, meninas, um olhar com um recorte muito específico para a mulher e para a mulher negra, né? E não, evidentemente, só por ser negra, mas porque, de fato, existem debates que são diferenciados e enquanto a gente não fizer da forma, olhando e tratando os desiguais com as devidas desigualdades e ali tentar minorar essas desigualdades, a gente não vai conseguir chegar a nenhuma solução que me pareça justa, né? E por que eu trago, por que as mulheres negras eu trago para esse centro do debate? E eu gostaria aqui de pedir para o nosso interlocutor, para o nosso ouvinte, para todas inclusive, que são mulheres brancas, para que não fiquem ressentidas com as falas, porque ao contrário, não há ideia, né, que atribui culpa a ninguém, nem responsabilidade. É autorresponsabilidade de todas nós nesse momento e uma reflexão mesmo, para que a gente pense nas estruturas que nós vivemos. Nossa estrutura ela é formada na base escravocrata, né? Então nós temos aqui um histórico de escravidão e um histórico, uma cultura trazida da Europa como centro do mundo, né, para o nosso país. Então nós, a partir desses dois contextos, nós estabelecemos quais são os corpos que de fato importam e quais são os corpos que não importam. Desses corpos mais importantes, nós elegemos os corpos brancos e os corpos de homens, né? E o que fica ali abaixo do topo é o de corpos de mulheres e mulheres negras. Por isso a luta feminista ela é tão importante e a luta feminista, né, com recorte feminismo negro, é muito mais importante ainda, porque eu acho que a gente não vai caminhar enquanto nós não tratarmos essas desigualdades. Só para um exemplo do que eu estou dizendo aqui, é o ebola. Entre 2013 e 2014, na África Ocidental, ele matou mais de 11 mil pessoas. E assim, isso não entrou em nenhum momento na nossa pauta de discussão. Isso não foi visto no mundo, mundialmente falando, como, nossa, é um problema, é uma tragédia, precisamos de fato adotar medidas para poder melhorar essa situação. Nós não nos preocupamos com isso, porque aqueles corpos são descartáveis. Quando o epicentro sai dali da China e se foca na Europa, o mundo inteiro para, a bolsa do mundo ali oscila. Então, fica muito escancarado ali o quanto, inclusive, as pandemias e epidemias refletem na questão racial. Então, eu gostaria muito que a gente pensasse, né, nessas mulheres que são a base, a pirâmide ali estrutural, como é que elas serão atingidas, já que elas não vão ter esse privilégio de poder ficar em casa, já que elas não vão ter o privilégio de contar com alguém que as ajude, já que elas não vão ter o privilégio de não utilizar transporte público com mais um monte de gente, e já que elas não têm o privilégio, inclusive, de estar em espaços nas próprias casas grande para que não tenham esse confinamento, mas sim uma aglomeração de pessoas. Eu acho que, enfim, são muitas reflexões que a pandemia vai trazer e que nós precisamos trazer para o centro da questão essa questão da mulher e da mulher negra especificamente. Você tem os dados disso que você estava falando, Pri? Então, para além dos sobre as mulheres negras, né? Sim. Para além dos nossos dados históricos, né, que é isso da não inserção e da não adoção de política pública de inclusão para as mulheres negras, nem para o povo negro como um todo, pós-abolição, a gente tem aqui dados
né, que demonstram ali onde é que a mulher negra se encontra na pirâmide. Então, o histórico é de que 35 milhões de pessoas não tenham acesso sequer à água tratada. Como é que a gente pode exigir que lave as mãos o tempo todo com água contaminada, né? Então, assim, não tem dinheiro para comprar álcool gel. O valor que está sendo vendido, muitas vezes não tem sabonete, né? A gente está falando de álcool gel, mas sequer acessos. Então, nós temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso nem a lugares com esgoto. E estão noticiando, enfim, a gente não é da área da saúde, mas que, inclusive, por via de fezes, né? Tem tido contaminação também do coronavírus. Então, um lugar que não tem esgoto tratado, nós vamos ter uma proliferação muito maior. E aí, quem são essas mulheres que eu estava trazendo um pouquinho antes, né? Que fazem esses trabalhos domésticos, que tem que pegar esse transporte público, que tem que deixar seus filhos nas creches, porque por vezes é o único lugar em que eles encontram alimentação, mulheres que não têm acesso ao saneamento básico. Essas mulheres que prestam esses serviços domésticos, elas são cerca de quase 70% das pessoas que realizam esses trabalhos, né? Então, o IPA, dos dados de 2018, eles revelam que 68,5% das mulheres que realizam trabalho doméstico são negras. E desse todo, né, de acessos, inclusive, aos filhos de escolas públicas, nós temos quase 7 milhões de crianças só entre pré e creche. Então, essas mulheres negras que compõem quase 70% do trabalho doméstico, que não tem onde deixar os seus filhos e que tem que servir as nossas casas e as casas de muitas pessoas brancas, eu coloco nossas, porque dentre ainda a população negra eu também tenho o privilégio de estar trabalhando na minha casa, elas são os potenciais muito maiores do que todos. E enquanto o Estado não olhar para elas com essa diferença, nós não vamos estar falando em combate ao coronavírus de forma séria. Teria que ter uma política pública, né, de Estado para lidar com isso. Não as pessoas da forma como está sendo, as pessoas que são mais privilegiadas se auto-isolarem em seus castelos, enquanto a grande maioria da população está por aí exposta, né, e muita sem informação. Sim, não, com certeza. Eu só queria mais uma coisa, gente, assim, olhem para isso, mas coloquem muito a mulher no foco da questão, né? Isso é muito sério, essa pandemia é muito séria em todos os aspectos e, enfim, agora trazendo o panorama da mulher como um todo, a ONU Mulheres acabou de apresentar um relatório dizendo que o número de violência doméstica praticada contra as mulheres na China, por conta desse confinamento e aumento de pressão ali psicológica, aumentou muito. Eu vi. Muito. E isso no Brasil também vai acontecer. A gente precisa tomar muito cuidado com essas violências contra a mulher. Que a pressão sobre a mulher, a Ju também já tinha falado sobre a dupla jornada, a pressão, esse machismo estrutural, que é um machismo que é arraigado não só no Brasil, mas é uma coisa mundial, um problema mundial, ele vem tanto da pressão sobre a mulher de ela decidir o que fazer, né, com os filhos e com os afazeres domésticos numa situação de pandemia. Então a mulher que trabalha fora, ela também tem que passar a se preocupar com a criança fora da escola, e isso não é só... atinge todas as classes. É lógico que as mulheres negras, como você disse, sofrem mais porque muitas não têm com quem deixar os filhos e muitas são as babás das mulheres brancas, né? Então, enquanto elas estão cuidando dos filhos das mulheres brancas que estão tendo que trabalhar em home office, elas estão tendo que sair de casa e deixar os seus filhos sozinhos e vulneráveis. Então existe realmente essa pressão maior sobre a mulher, mas a violência ela aparece também em vários aspectos. Por exemplo, quando a Janaína Pascoal, uma deputada de São Paulo, que foi a deputada eleita com mais de 2 milhões de votos, se eu não me engano, ela foi um recorde na história do país de votação para deputados, e é uma mulher. Então, quer dizer, ela tem uma força política, gostando ou não estou falando que eu gosto dela, eu não sou eleitora dela, mas ela tem uma força política. E quando ela foi criticar o governo sobre as condutas, sobre as políticas de Estado, políticas de saúde que estavam sendo aplicadas com relação à pandemia do coronavírus, a reação veio como violência de gênero, né? Então, quando a gente fala sobre... Eu queria até esclarecer aqui, para quem está assistindo a gente, que quando a gente fala sobre feminismo, a gente não está falando atacando os homens, a gente só está falando que as mulheres querem ter direitos iguais e serem ouvidas de forma igual e serem tratadas como os homens, com a mesma força política, a mesma força profissional, enfim. E ela, não sei se vocês viram, o Olavo de Carvalho, quando ela fez essas críticas públicas, acho que foi segunda-feira, enfim, no começo aí da crise da pandemia no Brasil, a resposta dele eu até escrevi aqui, ele colocou nas redes sociais que
tudo pela saúde, evitem o contágio, não comam a Janaína Pascoal. Quer dizer, uma resposta extremamente sexista, né? Misógina e muito semelhante, assim, desrespeitando uma parlamentar, uma professora, advogada, enfim. Ele não respondeu com argumentos. Ela poderia ter dito que o governo não está dando a resposta adequada à crise. Ele poderia responder, olha, o governo está dando sim uma resposta adequada. Se fosse um homem, provavelmente ele teria dado uma resposta à altura, mas não, ele foi para a questão. Ela é muito taxada como louca, né, que é o que as mulheres sofrem mesmo, como desequilibrada, como histérica, como... Acho que, assim, esses conceitos de como a mulher é diminuída no ambiente de trabalho aparecem aqui com a Janaína e apareceram também lá atrás com a Dilma no processo de impeachment. Vocês lembram? Acho que o público aqui que está nos assistindo, lembra que tinha até uns adesivos muito... assim, horríveis, que era a Dilma com a perna aberta para colocar no negócio de que você abastece o carro, as pessoas chamando ela de vaca, de puta, uma senhora, né, presidente do país, e sempre coisas relacionadas a sexo, até de lésbica ela foi chamada, enfim, se fosse qual é o problema, mas as mulheres sempre são desqualificadas por opções sexuais ou por condutas que são que não se coadunam, por exemplo, com o modelo, né, que não, vocês lembram também, que era a esposa do ex-presidente Michel Temer, que é bela, recatada e do lar. Então, assim, existe um padrão de mulher que parece que a sociedade espera, né, e exige. Então, existe essa cobrança contra ser mulher. E aí eu não sei... A Marcela tá fazendo assim, então achei que ela quer falar o que pode falar. O que eu queria falar, quando você disse sobre o evento... Não, quando você me disse sobre o evento da Janaína... Mas eu te cortei? Desculpa. Não, é porque eu vi que você tá assim, ela tá doida pra falar e não quer me interromper, eu percebi. Eu tô concordando horrores. Essa dinâmica tá muito engraçada. Mas se você quiser finalizar Tem da alguma careta coisa... da pessoa, sabe? Eu quero falar. Não, e aqui é difícil, porque eu também fico com receio de ter te cortado e a gente sabe que é um pouco atrasado, né? Tipo, leva um tempinho. Mas o que eu queria falar é que esse episódio que você tá contando da Janaína foi agora, né? A gente tá gravando o programa hoje, dia 19 de março. A gente acredita que vá ao ar logo, mas isso aconteceu essa semana, acho que na segunda-feira, né, Gabi? Foi na segunda. Que dia que foi segunda, gente? Agora... 16, eu acho. Foi essa semana. Sou ruim de essa matemática. semana também aconteceu um episódio muito parecido no programa novo que acabou de estrear no Brasil, a CNN Brasil, né? E aconteceu um episódio muito parecido e eu queria trazer isso para vocês também, queria trazer isso junto com a fala da Gabi, que inclusive é uma colega nossa, a Gabriela Prioli, que está apresentando esse quadro dentro de um telejornal da manhã na CNN Brasil, que passa de segunda a sexta, acredito que mais ou menos no horário das 9h15, 9h20, começa esse quadro que chama o Grande Debate, ela debatendo sobre política com o Caio Coppola, e enfim... no episódio, acho que da terça-feira, se eu não estou enganada, do dia 17, ele ficou interrompendo, ela não conseguia concluir o raciocínio dela. E além dela não conseguir concluir o raciocínio, ele tentava explicar o que ela já estava explicando. E isso demonstra aqueles dois conceitos, né, que eu queria trazer, até porque nós estamos falando das mulheres, que é o mansplaining e o maninterrupting. Essas duas palavras em inglês que hoje são bastante utilizadas. O mansplaining, que vem de homem explicando. Mansplaining vem homem explicando. E maninterrupting, homem interrompendo. E ele fez as duas coisas, né? Ele interrompeu e ele ficou explicando. Eu fiquei assim, incrédula. Ainda mais a Gabriela, que é uma mestre em Direito pela USP, uma mulher extremamente inteligente, sabe? Dizendo tudo que ela estava falando com propriedade. Ela estava falando sobre processo penal com propriedade. Ela é mestre em Direito Penal, eu acho. É a área dela, mas, né? enfim, ela tá falando da área dela, né? É a vida dela. Ela tá falando sobre a área dela, aquilo que ela domina. E eu queria trazer esses dois conceitos.
para a gente refletir um pouco mais, né, nesse assunto sobre a mulher e nosso espaço, principalmente agora com a questão também do coronavírus, isso que a Priscila também acabou de pontuar sobre a violência doméstica, que a gente acredita que vai aumentar, até porque as pessoas vão ficar mais em contato uma com as outras, sim, não vão viver aquela rotina do dia a dia de sair para o trabalho. E o que a gente quer pedir é que as pessoas tenham bastante consciência nesse momento. Eu acho que o melhor é a gente, de fato, se preservar, mas se preservar com muita consciência, se preservar para o melhor também para o próximo, né? Não só para a gente. A gente tem que pensar muito no próximo nesse momento. Pensar na nossa... Nós que somos mulheres, mas também na outra mulher que está ali e pode estar precisando do nosso auxílio. Eu acho que tem várias... A gente pode adotar várias medidas. Eu não sei se vocês viram, o Pão de Açúcar adotou uma medida para idosos, que eles estão entrando no mercado num horário específico. E, enfim, é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Essa coisa só uma coisinha rapidinho da violência doméstica. É importante, é isso, gente. Vamos ressaltar mesmo. Homens, respeitem as suas mulheres e as mulheres dos... né, enfim, não suas não, porque eu odeio esse termo de suas. Eu também. A minha mulher... Propagado, né? A gente acaba acostumando, mas é horrível. Vocês não têm as suas mulheres. A gente podia começar a falar meu homem também. Os seus... mas assim, respeitem as mulheres, porque em épocas... em todas as épocas da vida, mas nessa especificamente, nós precisamos de união. De fato, esses números que a China trouxe, né, no relatório da ONU Mulheres são assustadores, esses números, e vão se replicar aqui no Brasil, eu não tenho dúvidas, infelizmente. As delegacias estão agora também num esquema de horários restringindo ali os atendimentos, então também, por a razão disso, as mulheres acabam, já tem subnotificação, as mulheres acabam também tendo mais esse empecilho. Então, assim, é conscientização mesmo para que as mulheres, enfim, busquem sempre ajuda, busquem sempre apoio, e para que os homens nos respeitem. Assim, esse é o pedido no mês de março, no mês que representa as nossas lutas e no mês que representa a todas essas mulheres que já se foram lutando por nós e que nós vamos seguir lutando por elas e pelas que vêm. Até porque a Ju tinha levantado antes do programa, eu não sei se você chegou a falar, a Ju não falou, né? Mas você tinha comentado comigo que tem uma pesquisa também que fala que mais de 90% da linha de frente contra o coronavírus de profissionais de saúde na China eram de mulheres. E eu também li em algum lugar que no mundo mais de 70% também são mulheres que estão trabalhando aí na linha de frente, se expondo para cuidar das pessoas que estão sendo vítimas dessa pandemia, né? É uma oportunidade até de parabenizar, né, todos esses profissionais. Sim, para parabenizar os profissionais de saúde que estão se expondo. Nós aqui, como trabalhamos com essa parte mais acadêmica, a gente trabalha muito no computador, a gente ainda consegue esse afastamento social, mas assim, médico, né, dentista, enfim... A Pri falou, as pessoas que trabalham com serviços mais manuais que não vai conseguir dar aula, não vai conseguir escrever à distância. As pessoas estão mais expostas e, enfim, a gente espera aí que o governo tenha alguma política pública também para proteger essas pessoas. Que o que a gente sente hoje é um pouco de... Acho que tá todo mundo um pouco desnorteado, né? Sem saber o que fazer. Até porque a gente não tem certeza do que vai acontecer, a gente imagina. Porque a gente está tendo hoje um reflexo do que já aconteceu em outros países. E o nosso gráfico está já bastante alarmante, apesar de o tempo-resposta dos dados hospitalares não ser o mesmo do tempo-resposta do Ministério da Saúde, porque leva um tempo, né, para o Ministério da Saúde ficar sabendo e esses dados serem publicados para as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa, claro, de consciência, de empatia pelo próximo, pensar que a outra mulher, o outro homem, as outras pessoas do nosso convívio também vão precisar do nosso auxílio. Então, a gente precisa continuar, entre aspas, com a nossa rotina. Claro, muitas pessoas dispensaram seus funcionários. Eu tinha uma funcionária que me ajudava em casa, por exemplo, e ela está em casa, mas isso não afetou a remuneração dela, até porque isso não seria justo. Então a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar que, da mesma forma que nós estamos em casa, a gente tem que
incentivar para que o outro também esteja em casa e com uma certa estrutura, principalmente financeira, que eu acho que é o que vai, de fato, impactar esse próximo mês. Especialmente A gente não sabe quantos meses a maioria vão das ser. mulheres, a maioria não é nem já saindo um pouco de mulher, mas a maioria do povo brasileiro tá na informalidade, né? A Constituição foi feita pensando no trabalho formal, mas a maioria tá na informalidade. Então, eu também tenho uma funcionária que eu pedi para ela ficar em casa, mas ela é CLT, ela tem todas, ela tá de licença, vamos colocar assim entre aspas, mas e as pessoas que dependem apenas da prestação de serviços, são autônomos, é o camelô, né, a manicure. Não, claro, e isso sou eu que, claro, eu posso fazer isso, mas a maior parte da população não pode, né? Pode, exatamente. Se ele continuar pagando alguma outra coisa, ele vai deixar de colocar a comida na mesa. Então, como é que vai funcionar? E é justamente nessas políticas que a gente precisa cobrar a atuação estatal. Porque é isso, não adianta a Marcela fazer, a Priscila fazer, a Gabriela fazer e a Juliana fazer. O Estado precisa olhar para as desigualdades dessa forma. Ele não pode só ter recomendação de lavem as mãos, sendo que muitas pessoas, como nós dissemos, sequer tem água encanada, sequer tem água tratada e usem álcool gel que está no preço lá no teto, sendo que as pessoas também não têm acesso. Eles têm que adotar políticas públicas, né, direcionada para essa população mais vulnerável, população mais precarizada, porque senão nós não vamos tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. E eu acho que é aí que entra também a questão da consciência de voto, né, Gabi? Por exemplo, você que é eleitoralista. Nós precisamos lembrar em quem a gente votou, ou em quem, de fato, a gente contribuiu para uma eleição. Porque o que essas pessoas vão fazer de política pública nesse momento de urgência? Exatamente. Porque Exato. Isso que eu tô fazendo, que vocês estão fazendo, é 0,001% do que pode se fazer, né? A gente aí representa uma parcela muito pequena. Mas que já é um exemplo, né? Não, mas assim, claro, ó, mas a gente é isso aqui. A Mats pensou a perde uma diarista dela e tsunami. continua pagando. Eu dispensei a mensalista, vou continuar pagando. Só que a maioria das pessoas que tem uma diarista uma vez por semana não vai conseguir continuar pagando porque essa pessoa também não vai ter dinheiro pra comer. Provavelmente essa pessoa é o taxista que tem uma diarista uma vez por semana. Ele vai ter menos corrida. Como é que ele vai pagar a diarista? Então, assim, é uma cadeia que se o governo não resolver, se a gente não cobrar os nossos, né, os nossos políticos aí, os nossos representantes no Congresso, e se a gente não pressionar... Enfim, nosso programa tá bem político hoje, né, gente? Mas eu acho que a gente já tem que encerrar, senão o povo vai cansar de ver a gente. Eu avisei que não ia ser muito jurídico. Eu avisei que ia ser... Mas, Ju, você que é constitucionalista de direitos sociais, a gente tá falando um pouco aqui de direito, né? Constituição, prestação do Estado. A gente sempre tem a meta de falar menos e a gente fala igual, então acho que... Gente, a gente já falou muito. Ju, fala aí sua opinião e a gente precisa encerrar. Beijo, então. Então vou falar tchau. Gente, se cuidem. Quer, Ju? Que é sobre a missão que a gente tem a missão, né, nesse período aqui, com grandes mudanças em curto espaço de tempo, a força da mulher, né? Então, também fica com o recado para elas não se cobrarem tanto dentro desse contexto e dizer que elas também não precisam ser perfeitas dentro disso. E aproveitar que fofa. Diva, nossa fada sensata preferida. E, ó, álcool gel, tá? Quem puder. Beijo, gente. Se quem puder. Salve se quem Tchau, puder. gente. Beijo. Nos escutem, desculpa a gente falar demais. Beijos. Beijo, galera.